é a sua preocupação neste momento em relação a essas manifestações e o discurso que está acontecendo nessas manifestações, que é um conteúdo absolutamente golpista. Bom dia. Bom dia, Fabiola. Bom dia, Josias. Bom dia a todos. Eu começo mirando no presidente da República. Eu não uso essa expressão no silêncio, eu uso outra, na omissão. Ele é chefe de governo. E o que ele está fazendo? Ele está se omitindo. Nós estamos assistindo o quê? Organizações criminosas promovendo atentados contra o Estado Democrático de Direito. Esse é um ponto. O que existe a respeito? Não existe mais a Lei de Segurança Nacional, mas existe uma outra lei que entrou no seu lugar e que está no Código Penal. E o que diz essa lei? Ela é a Lei de Defesa do Estado Democrático de Direito. Quem olhar essa lei vai verificar que o que esse pessoal, o que esses criminosos, atenção, criminosos estão fazendo, está tipificado nessa lei que estabelece como tipo penal atos, condutas que tendem à abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Essa manifestação é violenta. Portanto, o presidente da República, chefe de governo, tem à sua frente e à frente dos seus assessores uma lei que está sendo descumprida. E qual a consequência para quem descumpre essas leis? Para os manifestantes, prisão em flagrante delito, apreensão dos instrumentos do crime. Quais os instrumentos? Os caminhões. E essa lei estabelece prisão de 4 a 8 anos. E como nós estamos em sede de crime continuado, de efeitos continuados, criminosos continuados, nós temos sempre o agravamento das penas. Agora, pergunta-se, poderia o presidente da República, que deveria agir, tem o poder-dever de atuar, ele se omite, ele também está, de qualquer forma, colaborando com o crime. Está na lei. Quem, de qualquer forma, concorre para o crime, incide nas penas a ele combinadas. Ele está se omitindo. E ele pode ser preso em flagrante? Não, ele não pode ser preso em flagrante. Está na Constituição. Mas se pode fazer o quê? Simplesmente nós estamos diante, eu estou aqui com a Constituição, com todos os livros abertos, não estou falando do nada, está na Constituição, no artigo 85, os crimes de responsabilidade do presidente da República. Crime de responsabilidade, primeiro, é atentar contra a Constituição Federal. E o que ele está fazendo? Por omissão, ele está atentando contra a Constituição. Porque esse movimento tem por objeto acabar com a democracia, evitar a posse do presidente legitimamente eleito. Então, o presidente da República está cometendo crime de responsabilidade. Como ele não pode ser preso provisoriamente, cabe sim. E juristas já estão se articulando. Ontem à noite ficamos trocando mensagens, vendo caminhos legais. Para quê? Para acionar o Supremo por uma ação cautelar, atenção, uma ação acautelatória que objetive o quê? A suspensão do presidente da República das suas funções por omissão. Este é o caminho legal constitucional. Não podemos ficar parados. O Supremo já deu um bom exemplo. E agora, em cima daquilo que o Josias lembrou na conversa com o ministro, e que recorda aquele episódio norte-americano, eu recordaria que lá e teve um general, o general Mark Milley, que brecou o presidente Trump. E o que nós estamos tendo no Brasil? Nós temos o ministro da Defesa, que ainda também não se manifestou. E, se for...
Pois não. Não, eu queria muito entender, isso é muito importante, professor Mairovich, que o senhor está falando. Os juristas estão se articulando, de repente, para pedir o afastamento, né? O termo correto é a suspensão do cargo dele de presidente por omissão, nesse caso, né, de uma manifestação contra a democracia, né? Seria isso, professor Mairovich, só para a gente entender, do ponto de vista jurídico, quais seriam os argumentos? O senhor está falando que a omissão do presidente, que está acontecendo neste momento, né, porque veio uma determinação do Supremo Tribunal Federal para a ação da Polícia Rodoviária Federal. O presidente Jair Bolsonaro, ele segue calado, né, sem reconhecer as eleições. Essa omissão dele poderia entrar ali numa configuração de um pedido de suspensão do cargo, é isso? Veja, exatamente isso. Se pedir cautelarmente e provisoriamente o afastamento dele da função. Por quê? Atenção, por quê? Porque estamos diante de um crime por parte do Bolsonaro, crime de responsabilidade, porque ele está se omitindo diante do quê? De atentado à Constituição. E o que diz a Constituição? Que o presidente comete crime de responsabilidade quando atenta contra a Constituição. Isso é muito claro, não precisa nem desenhar, é muito claro. Então, essa medida provisória não tem nada a ver com relação a, olha, ele vai impedir posse do presidente. Não, ele está se omitindo. As polícias, principalmente a polícia rodoviária, que é um caso, e também está fazendo o corpo mole, basta ter olhos de ver. E se a gente pegar uma ligação, nós vamos ver que naquele episódio do transporte, no dia da eleição, onde se criou caso, onde se procurou impedir que eleitores fossem votar, naquele episódio, segundo o colunista Lauro Jardim, que é pessoa bem informada, e outras informações que vieram depois disso, houve uma determinação do Palácio da Presidência da República. É um indicativo muito forte que o Bolsonaro está envolvido em tudo isso. Se a gente pegar também, e aí eu peço auxílio ao Josias, um concatenar de fatos, uma volta de fatos, onde a gente vai pegar não só esse episódio, mas o episódio Jefferson, e todos aqueles que vêm na sequência, quer dizer, uma confusão por dia, e ainda com uma Zambelli pelo meio, que é aquele caso em que ela ridiculamente se achou em legítima defesa e sai em perseguição, quando a lei diz que não há legítima defesa quando se persegue alguém com arma em punho, superioridade. Mas então, nessa sequência de fatos, evidentemente que está aí, está muito claro. Vai falar indícios, sim, mas indícios suficientes, com lastros. Agora, o que tem também um outro passo, Fabiola, que a gente trocou mensagem, a gente conversa para melhorar o programa, para melhorar as coisas. O que tem tudo isso? Por quê? Por quê? Por que esse silêncio? E se está falando no prazo de 72 horas? Eu quero entender.